Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise dupla referente à leitura com paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro. Essa técnica, né, de ensino com duas medidas ao mesmo tempo, ela é muito comum na Ásia, né? Então a gente vem utilizando, né, em algumas metodologias de ensino e tem tido um bom aproveitamento, né? Porque você compara uma leitura com a outra no mesmo tempo, né? Então é bem interessante isso, porque você vai seguindo um fluxo lógico e verifica que o fluxo lógico funciona ali para as duas, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, resolução 1/10 de milímetro, né? A resolução ela representa a menor leitura que o instrumento ele consegue te dar com precisão. Então, nesse caso aqui, o paquímetro com a resolução de 1/10 significa que ele só consegue medir a cada 1/10 de milímetro. Exemplo, com um paquímetro como esse aqui, você não conseguiria, por exemplo, realizar a leitura de 30,52, né? Ou seja, 30 milímetros, né, e 52 centésimos de milímetro. Você não conseguiria ter essa indicação aqui dos 2 centésimos. Né? Por quê? Ele só consegue medir a cada 1/10. Né? Então, você conseguiria saber que tem 30,5, mas não teria a exatidão ali para saber dos 2 centésimos. Você conseguiria ter a leitura com precisão de 30,4, né, que é a mesma coisa de 30,40. Na sequência, você teria o 30,5, que é a mesma coisa do 30,50. E na sequência, o 30,6, que é a mesma coisa do 30,60. Ou seja, ele só consegue medir a cada 1/10. Então, já fica uma dica. Se você estiver fazendo algum concurso, alguma seleção, e tem um instrumento com a determinada resolução, você já consegue ter uma base para poder identificar, né, quais são as leituras que aquele instrumento ele consegue ou não medir, né? Exemplo, vamos supor que a gente tivesse essas 4 alternativas aqui, né? Essa alternativa do 30,52 com certeza ele não conseguiria medir, né? Ele poderia medir 30,40, 30,50, 30,60, o qual você teria que observar, obviamente, na indicação para saber qual o certo. Mas esse aqui você já conseguiria eliminar por causa só da resolução. Beleza, então vamos lá para a leitura. Duas leituras ao mesmo tempo. Primeiro passo, né? Verificar, né, qual foi o traço que o zero já ultrapassou. Né? Então, seria verificar o que o zero, né, já ultrapassou. Né? Então, nesse caso aqui, se a gente for observar, o zero nesse primeiro paquímetro, ele já ultrapassou aqui o 59, que é esse traço aqui. Aí você diz, poxa, mas como é que eu sei que é 59? Já que o paquímetro aqui, a leitura dele está bem fragmentada, né? Tem só uma parte ali da leitura. Fica atento com a indicação aqui na escala fixa. Observa que aqui tem 60, aqui tem 70, e do 60 para o 70 tem 10 divisões. São esses espaços, ou seja, cada divisão representa 1 milímetro. 61, 62, 63, assim sucessivamente até chegar no 70. Então, seguindo essa mesma lógica aqui, voltando, esse traço aqui, que o zero aqui da escala móvel já ultrapassou, né, esse traço aqui, ele representa 59. Então, no primeiro, eu vou até colocar aqui embaixo, a gente já tem 59 milímetros, né, vou colocar aqui 59, e aqui no segundo, o zero já ultrapassou o quê? O 11, o 12, o 13. Ele já ultrapassou o 13. Né? A gente tem que colocar exatamente o último traço que ele ultrapassou. Nesse caso aqui, o 13. Beleza, o próximo passo, verificar a indicação na escala móvel, né? O traço que está coincidindo. Nesse caso aqui do primeiro paquímetro é esse traço aqui, vou marcar de vermelho, e no segundo paquímetro é esse aqui. Se por acaso o zero ele tiver coincidindo perfeitamente no traço, já é a leitura final. Exemplo, se esse traço aqui do zero ele tivesse coincidindo exatamente nesse aqui, a leitura já seria 13 milímetros, seria 13,00. Mas não é o caso, ele ultrapassou o 13 que está coincidindo esse aqui. Da mesma forma que aqui não está coincidindo exatamente no 59, está coincidindo esse traço aqui. Então, nessa outra leitura da escala móvel, a escala já é decimal. Então, nesse caso aqui, ó, ele já passou 1/10, 2, 3, 4 décimos. Então, a leitura é 59,4
ou 59,40, né? 40 centésimos é a mesma coisa de 4 décimos. Então esse aqui é a leitura do primeiro paquímetro. No segundo, observa que ele passou 1, o 2, o 3, o 4 e está no 5. Cuidado para não se confundir com o traço do 0. O importante são os espaços, a divisão. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Cuidado para não se confundir. Então nesse caso aqui o traço que ele está coincidindo perfeitamente é no 5, ou seja, 13,5 ou 13,50. Né? Então essas são as duas leituras aqui. 59,40 e 13,50. Veja que a mesma metodologia que a gente usa para uma, usa para outra para poder comparar e não ter dúvida referente à leitura, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Uma questão aí de conversão. Quanto equivale em polegada fracionária? 500 milésimos de polegada, né? Essa daí é bem simples, né? A nível de interpretação lógica, você não precisa nem converter, precisa fazer nenhum cálculo, né? Por quê? Deixa eu separar aqui. Se 1000 milésimos de polegada, 1000 milésimos de polegada é igual a uma polegada, 500 milésimos, que é a metade, vai ser, obviamente, a metade de uma polegada. Né? Metade de uma polegada dividida em duas partes, e você utilizando somente uma dessas duas partes, significa que 500 milésimos é igual a meia polegada. Né? Então, a nível de interpretação lógica é bem simples. Se você quiser converter, né? Se você quiser converter ali para não ter nenhuma dúvida, o que é que você faz? Você pega o valor em polegada milesimal, 0,500, multiplica por 128, e esse resultado já deixa na base também 128, para poder simplificar caso seja possível. 0. Aí, antes de terminar, né, você perguntar, mas por que 128? É porque a polegada fracionária ela é dividida em até 128 partes. Então você já coloca o valor máximo, que no caso é 128 divisões. 0,500, né, o 0,5 multiplicado por 128, né, vai dar aí a metade do valor, obviamente de um em relação ao outro, né, ou seja, 0,500 multiplicado por 128 vai dar 64, né, então você vai ter 64 por 128. Aqui ele já está convertido para a polegada fracionária, só que ele não está simplificado. Né? Esse é o detalhe, ele não está simplificado. Se você for verificar alternativas, né, uma pergunta que tem alternativas, você não vai encontrar essa alternativa, 64 por 128. Então tem que simplificar, né, por 2 até você ter numerador ímpar, denominador par. Se você for simplificando por 2, você vai encontrar na sequência aqui... aqui. Na sequência, 64 por 128 dividido por 2 vai dar 32 por 64. Na sequência, você vai ter 16 por 32. Depois, dividido por 2 novamente, você vai ter 8 por 16. Depois, deixa eu mudar aqui a cor. Você vai ter 4 por 8. Depois 2 por 4 e por último, não menos importante, meia polegada, que aí de fato é a relação aí da conversão, ou seja, 500 milésimos de polegada equivale a meia polegada, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma análise referente à conversão, nesse caso aí uma conversão referente à unidade de pressão. Né, no último vídeo a gente falou aí sobre conversão, né, de milímetro, centímetro, polegada. Bom, vamos lá para a pergunta. Né? Com base no projeto abaixo, qual a pressão indicada no manômetro em PSI? Né? Então dá um zoom aqui para a gente observar melhor aqui o projeto. Aqui está o projeto. Né? Aqui é um projeto hidráulico. Né? Aqui tem um esboço de um reservatório, aqui uma indicação de uma bomba. Aqui tubulação. Aqui tem um cilindro, né, duplação. Esse cilindro aqui ele está com uma carga, né, aí de acionamento de 25 kN.
Aqui faz uma referência à área ali do êmbolo. E aqui a pressão marcada no sistema, 125 bar. 125 bar, então o detalhe é converter 125 bar, né, o qual aqui é a indicação do manômetro, né, como está descrito ali na pergunta, com base no projeto abaixo, qual a pressão indicada no manômetro em PSI. O manômetro está aqui descrito, e aqui ao lado está a pressão indicada, 125 bar. Nesse caso, a gente